Então, Nelson, seguindo, a gente tem mais uma técnica, simulados e provas antigas. O que você acha, Nelson? Você acha que é uma Olha, técnica eu boa? acho, eu acho que é uma técnica boa, porque principalmente o pessoal de exatas usa muito isso, né? O pessoal de engenharia, Uhum. matemática, química, né? Nas universidades, nas faculdades, eles têm até um repositório, ou tem antigamente tinha no Xerox, né? Na copiadora lá do centro acadêmico, todas as provas antigas, e o pessoal pegava, ou os veteranos passavam para os novatos, né? Falou, ó, isso daqui é o que aconteceu, e o pessoal foi criando ferramentas para isso, porque tem alguns professores que às vezes usam as mesmas provas ao longo de vários anos, tá? Se não for igual, são provas parecidas, né? Questões parecidas. São questões parecidas para ele sentir qual que é o tom. O que eu acho importante fazer simulado, tanto é que os cursinhos para vestibular, mesmo dentro da universidade para fazer esses exames tipo ENAD, isso aquilo, o pessoal faz vários simulados internos, tá bom? Por Uhum. quê? Porque uma coisa fala assim, ah, eu sei isso daí, ou sabe em um formato assim distribuído, ou coisas meio fragmentadas. Quando você faz um simulado, aí você tem várias questões que nem sempre o aluno está familiarizado. E aquele é o momento, né, ou o vestibular, ou as provas finais, é um momento que você tem um ambiente, um formato, uma limitação de tempo, uma tensão diferente. Ou seja, a ideia é que consiga reproduzir isso daí com o máximo de fidelidade possível para você sentir como você vai reagir e não estar assim surpreso com alguma coisa, né? Isso daí vai desde como é o livro de resposta, se você tem algum lugar para anotar as respostas para depois ser processar de uma forma eletrônica, onde escreve o nome, qual que é a sequência, se primeiro vem uma matéria ou outra, né? Principalmente para vestibular, o Uhum. tamanho da folha de prova, acho que tem vários aspectos que o pessoal não. E também você se testar, né? Eu acho um método interessante, eu sempre utilizei isso daí, tá? Eu sempre Uhum. utilizei isso daí e dá um certo conforto pro estudante, porque ele fala assim, olha, eu vou participar de uma competição e eu já competi, ou pelo menos fiz um simulado dessa competição antes. O cara, porque tem um aspecto psicológico, e o aspecto psicológico, às vezes, o cara fica meio desesperado, tipo, não sabe o que eu vou fazer, eu não sei É. como anotar as coisas. Acho que é nesse sentido para você estar familiarizado com o formato, o tempo e a sequência, os padrões e como todo o ambiente que você, dentro do possível, vai simular, né? Exatamente, Nelson. Sobretudo no dia da prova, a prova real, o vestibular ou a prova da escola, é um momento meio tenso, né? Bem Já tenso. acho que todos os alunos ficam mais ou menos nervosos, É mais ou natural. menos ansiosos. E se somado a isso, você chega, você está aí sentado na sua carteira, você recebe a prova e você vê na primeira página algumas informações que você não consegue processar, porque você nunca tinha feito um simulado antes, né? Isso que você comentou, a folha de respostas, mas peraí, eu achava que era um pouco diferente, né? Aí, se você já estava meio ansioso, a tendência é que você fique mais ansioso ainda, só por causa daquele detalhe, e aquele detalhe você poderia ter, assim, resolvido, né, ou administrado se você tivesse feito os simulados anteriores, né? Exatamente. Então, na hora da prova, na hora do vestibular, você não pode ficar perdendo tempo com coisas que você não deveria se preocupar, né? Exatamente. O ideal é que você se preocupe só com a questão.
No né? caso, por exemplo, do vestibular, o que o pessoal sugere? Cara, você vai no lugar, saiba onde é. Não tenta descobrir no dia. Então, na semana Exatamente. anterior, pega e sai de casa e vai até o lugar onde é para saber qual que é o tempo, para você não ter preocupação ou ter surpresa. Se você não saber onde é, aí depois naquele dia tem trânsito. Aí você chega em cima da hora. Você não sabe por onde entra. Você não sabe a região. Cara, você já entra assim, perdendo algumas coisas. Então você fica já Verdade. chega já meio abalado. Então você tem que ficar Sim, calmo, é, pensar e minimizar essas surpresas ou imprevistos. Acho que essa é a linha. Então o simulado ele consegue, dependendo da situação, minimizar isso daí, né? Tirar o máximo de incertezas ou de surpresas que podem acontecer no decorrer do tempo, porque é um período lá de algumas horas, né? No curto, caso né? vestibular, ou uma prova que você tem que resolver o negócio lá. Às vezes está na sua Geralmente, cabeça, né? E você é, não entende a dinâmica, né? é. Tá? E geralmente você não tem muito tempo para você resolver todas as questões. Muitas vezes os alunos têm dificuldade de fazer essa administração do tempo e reclamam que faltou tempo, né? Faltou é, questões que eu não consegui responder com calma. Por quê? Porque de repente você acabou perdendo um certo tempo em coisas que você não deveria estar perdendo tempo, né? É. Então, saber administrar esse pouco tempo que você tem é fundamental, né? Focar Às o vezes tempo que você tem só para as é, questões. são coisas básicas, né? Por exemplo, o cara sabe que hora termina a prova. Aí ele sabe quanto tempo ele, no caso vestibular, ele tem para finalizar o gabarito. Sei lá, 15 minutos para ele colocar, passar todo o negócio lá. Ele tem que pensar com um sistema produtivo. Por exemplo, como é que eu vou fazer para ter maximização do meu tempo e da minha assertividade? Como é que eu vou Uhum. melhorar o meu desempenho? Uhum. É Então o verdade. cara tem que, sei lá, o cara tem 3 horas, fala assim, olha, quando chegar faltando 20 minutos, eu vou preencher tudo. Não importa o Uhum. que está acontecendo. O Isso. que a gente faria, né? Como eu faria, né? Não sei se você fazia assim também. Primeira coisa, você pega, dá uma olhada, vê todas as páginas, tenta entender qual que é a sequência, visualizar de maneira rápida, coisa de minutos, sei lá, 2, 3 minutos. Você olha todos, né? Você vê todo, não precisa resolver na sequência. Não Exatamente. precisa, não precisa. Você fala assim, olha, tá bom, porque tem muita questão da segurança, né? Do otimismo que você tem. Então, você vai resolvendo as primeiras que você consegue rapidamente, e aí o que você não conseguiu resolver, usa o tempo restante. Mas só que você Isso. já vai ter uma segurança de ter resolvido algumas coisas que você consegue fazer rápido, tá? Ter a Verdade. certeza que pelo menos as mais simples você pegou e resolveu, e as mais complicadas você deixa por algum tempo e você vai calibrando o seu tempo, né? Vai Verdade. revisando isso aqui, porque tem gente que pega e vai fazer do primeiro, vai tudo na sequência. Aí fica parado no segundo. Aí tem 30 questões. O cara fica 1 hora na segunda. Aí já perdeu todo o tempo. Verdade. São coisas, estratégias básicas, né? Que o pessoal, talvez até em provas normais, o pessoal não se preocupa com isso. Tá. E provas antigas, Nelson, você acha que é uma boa Oi? resolver provas antigas? Eu acho que é uma boa, porque o, o- os exames, tanto de colégio, universidade, quanto vestibulares, eles não conseguem fugir muito daquilo que ao longo do tempo tem sido ministrado e cobrado. Se você É, pegar questões do Enem e do Alfavete, são diferentes, né? O estilo é diferente das questões. os Então, você estilos são. entender o estilo de cada um deles, Exatamente.
pode fazer toda a diferença, né? Então, saber por exemplo, o Unicamp é diferente da FUVEST, que é diferente do Enem, cada um tem um estilo diferente, né? Mas eles têm uma linha, né, de trabalho, né? Uma linha de como eles cobram ou não. Tanto é que Isso. tem alguns estudantes, eles conseguiram até prever mais ou menos qual que ia ser algumas coisas, né? Que aconteceu Uhum. agora recentemente, acho que no Enem, né? Ou o pessoal fica tentando prever qual que vai ser o tema da redação. Por quê? Isso. Porque já sabe mais ou menos a linha, né? Então, ó, eu Sim. acho que é bom, sim, né? Mas com as devidas proporções, né? Acho que talvez as mais recentes, porque você pegar coisa de 10 anos atrás, pode ser que mudou, ou mudou o professor, ou mudou a linha, né? Isso. É bom Verdade. você usar, né? Fazer, mas você não vai conseguir fazer todos. Quanto mais, melhor, obviamente, mas você tentar pegar algumas coisas mais recentes, né? Porque as coisas, as É. estratégias vão mudando, né? E eu acho que outro ponto importante também, ao você pegar as provas antigas e resolver, o ideal é que consiga fazer, consiga assim, pegar essa lista de questões antigas e estabelecer um certo tempo, como se fosse uma prova mesmo. Então, se você está pegando 10 questões de, por exemplo, de física, então estabeleça aí 10 questões, tá? Numa prova real, acho que teria mais ou menos tanto tempo. Então, olha, eu tenho 20 minutos aqui para resolver, ou meia hora para resolver Exatamente. essas 10 questões. É, E realmente cronometre isso, né? Use o seu celular, ative o cronômetro e coloca lá 30 minutos. Finalizou 30 minutos, ele vai te separa. dar um sinal, você para, né? E fazer esse exercício contra o tempo, contra o relógio, primeiro que sim, você está simulando uma situação mais real possível. Segundo, não é no dia da prova que você vai, de novo, acrescentar essa variável relógio, porque uma variável relógio, ele, ele, ah, quando você não aplica, é tranquilo, é como se você tivesse assim um tempo infinito dentro na sua casa. Eu tenho uma questão, eu vou fazer, né? Mas por quanto tempo? Ah, não sei, eu vou fazendo. Tudo bem. Não, Isso é para bom colocar um tempo. você entender o conceito, tudo bem. Mas o que a gente está falando aqui é você fazer as questões em um intervalo de tempo definido. Tenho dois Sim, minutos para cada questão. Então, meu por amigo, exemplo. você tem que se virar para fazer a questão de 2 minutos. Ainda que você não consiga, ainda que você não consiga, é bom, deixa sem fazer. Depois, depois que terminou a prova, uns 30 minutos, você dá uma reavaliada. Onde eu fui bem, onde eu fui mal? Por que que eu não Uhum. consegui fazer essas Ex- questões, né? Exato. Você vai Perfeito. ter que fazer uma reavaliação e ver onde você precisa melhorar e onde você já está bom, né? Então, essas provas antigas eu acho que ajudam nisso também, né, Nelson? Uhum. Eu acho Sobretudo que é, quando você faz com contra o certeza. relógio, já dá uma outra dinâmica, cara. Contra o relógio é fundamental fazer essa simulação da gestão do tempo e saber entender quais são as dificuldades que você está enfrentando com essa limitação de tempo. Porque não vai ficar Exatamente. indefinido. Você não está estudando de forma folgada, né? Você tem que simular a situação da própria prova. É, Com certeza isso é fundamental. então é isso, Nelson. Eu acho Ok, que com isso eu acho que abordou mais essa técnica de uma forma, eu acho que a gente conseguiu tocar nos pontos mais, acho que relevantes, com certeza. e eu acho que damos por encerrado aí, né, Nelson? Essa Essa técnica. tá ótimo, então. Muito bom, Suzuki. Bem, então a gente, Então vamos finalizar isso aqui. Espero que tenha ajudado a turma aí nos estudos. é, assim, eu tenho certeza que tem técnicas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. Mas com certeza você está ciente dessas técnicas e você vai aplicando aí essas técnicas, ainda que uma técnica nova por mês, porque é difícil você aplicar todas as técnicas de uma Não, tacada só. é. Então aplique uma técnica por mês. Comece com aquela que você acha que é mais interessante ou mais fácil até, de repente, Uhum. e tente aplicar.
tente, depois de um mês, se você aplicando durante esse período, ele já quase que vira um hábito, né? Ele se incorpora, você cria a sua própria metodologia de estudo e vai É. afinando, melhorando, colocando seu próprio tempero e ficando cada vez mais efetivo no estudo do que ser aquele estudante que não tem técnica e sofre, estuda, estuda, mas nunca tem eficiência. Acho que esse que é o ponto, você ser eficiente e eficaz no estudo e minimizando o esforço. Acho que essa é a lógica. Não que não vá haver esforço, mas você minimizar o esforço, maximizar o aprendizado. Essa é a lógica. Usar o seu esforço de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais estratégico, Exatamente. né? Apoiado em técnicas que não são técnicas que a gente está criando e inventando, são técnicas já consolidadas. Consagradas, Então, tem tudo para dar certo e tem tudo para o estudante ter bons desempenhos, né, Nelson? com certeza. Ótimo. Então, beleza, até a próxima, então, Até Nelson. a próxima, então.